tenho de ter o aquário do início outra vez. Aquário 4K no YouTube, caso queiram ver. Está a dar um anúncio. É assim, isto não se pode confiar no YouTube. Eu quis meter um aquário para me começarem a dar um anúncio. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje estamos dentro de casa, não há caturra no fundo, nem há sol a bater no focinho, portanto eu acho que o vídeo de hoje em princípio deve correr melhor em termos de qualidade e de cenário. Eu também sei que vocês gostaram muito das opiniões que a caturra deu em relação ao caso, no entanto a minha família pediu para pagar 7.000 euros à figurante e eu não tenho esse tipo de dinheiro por enquanto. Então tive de cortar a caturra neste vídeo. Hoje eu decidi trazer-vos o caso bizarro das irmãs Papin, que é um caso francês e eu previamente já fiz um vídeo sobre um caso francês muito conhecido, que era o da Blanche Monnier, e vocês gostaram muito, então eu hoje decidi trazer-vos também um caso que eu acho que seja ainda mais bizarro do que esse. As irmãs Papin eram 3 irmãs, no entanto eu vou aqui apenas falar de 2, que são aquelas que estão mais envolvidas neste caso em concreto, e por favor sentem-se bem, vão buscar as pipocas porque este é um caso muito interessante. Christine Papin nasceu a 8 de março de 1905 e morreu a 18 de maio de 1937, ou seja, era a irmã destas duas, a mais velha, e Léa Papin nasceu a 11 de setembro de 1911. Christine e Léa cresceram numa família que não era propriamente uma boa família porque os seus pais não queriam saber genuinamente delas. A mãe, por exemplo, tinha um caso com o seu chefe e o pai desconfiava disso. Portanto, como a mãe tinha um caso e o pai, que se chamava Gustave, estava a suspeitar disso, ele quis mais tarde mudar a família para uma cidade que ficava longe. No entanto, Clémentine, quando soube, implorou para que isso não acontecesse, porque ela não queria simplesmente mudar-se devido ao caso que ela estava a ter com o seu chefe. Então o que ela disse foi que se ele quisesse mesmo mudar e levar as filhas com ele, ela cometeria suicídio. Portanto, foi chantagem emocional e, de certa forma, foi sempre com isto que elas tiveram de lidar, especialmente a irmã mais velha de todas. A irmã mais velha, chamada Emilia Papin, ela supostamente foi abusada sexualmente pelo seu pai e isto descobriu-se porque, por volta dos 10 anos de idade, a mãe, Clémentine, decidiu mandá-la para um orfanato católico e nesse orfanato encontraram vestígios de agressão sexual e, portanto, foi assim que eles descobriram que o pai praticamente abusava sexualmente dela. Como tal, ela depois decidiu tornar-se freira e foi para um mosteiro e é a última vez que vocês vão ouvir desta irmã mais velha. Ela ficou com muitos problemas psicológicos devido ao pai e foi por isso que ela decidiu virar freira. No entanto, Christine e Léa, apesar de terem nascido nesta família que não era propriamente uma boa família, como eu já vos disse previamente, a mãe decidiu mandá-las para a casa de uns tios, mas elas foram para uma casa separada, portanto, uma foi para a casa de um tio e a outra foi para a casa de outro tio. Elas, apesar de terem vivido separadas nos primeiros anos de vida e apesar de terem 6 anos de diferença, elas eram mesmo muito próximas uma da outra, estavam sempre a comunicar uma com a outra, eram irmãs e elas não faziam isso com a Emilia porque Emilia também era bastante mais velha do que elas e elas sempre tiveram uma relação muito próxima, quase como se fossem gêmeas. Também por volta dos 10 anos de idade, Christine e Léa foram mandadas para um orfanato, tal como a irmã mais velha tinha sido previamente. Elas não tinham sido vítimas de qualquer abuso, a única coisa contra elas era mesmo o facto dos pais terem uma relação tão tóxica, o facto delas não terem vivido com a família e terem vivido separadas uma da outra também. À medida que foram crescendo, Christine sempre foi rotulada como uma pessoa muito organizada, uma boa cozinheira, trabalhava bem e não havia qualquer indício de que ela não pudesse ser assim uma pessoa considerada normal. E Léa era uma pessoa muito mais introvertida, muito mais tímida, gostava apenas de falar com a sua irmã Christine. Eventualmente os seus pais acabaram por se separar e apesar delas não terem vivido com eles, isso acabou por as afetar muito psicologicamente. Elas ficaram mesmo super mal, não sabiam o que fazer. Eu acho que nenhum filho gosta de ver os seus pais a separarem-se. Em 1926 elas conseguiram um emprego na mesma casa, portanto na família Lancelin, e Christine era a cozinheira e Léa a governanta que fazia as limpezas, que arrumava as camas. A família Lancelin era formada por um advogado que era o pai, a sua mulher Léonie e a sua filha Geneviève.
Leonie supostamente era uma chefe bastante exigente que estava sempre a pedir coisas tanto a Christine como a Léa, e ela não era propriamente a melhor chefe para se ter, porque imaginem, sempre que Léa limpava a casa, ela metia luvas brancas. E para vocês tentarem perceber, imaginem pó, se vocês passarem com uma luva branca, vocês vão ver o pó, por isso é que ela usava luvas brancas. Então, sempre que Léa limpava a casa, ela metia luvas brancas e começava a inspecionar toda a limpeza, tintim por tintim, para se certificar que Léa não tinha falhado nada. E com Christine, aquilo que Leonie fazia era dar palpites em relação aos seus pratos, dizer aquilo que não estava bem, aquilo que devia estar melhor. Ela nunca era uma chefe positiva, ela era sempre negativa e falava sempre pelo negativo, não dizia isto tu fizeste bem, mas podias ter feito esta parte melhor. Não, ela só dizia as falhas. E obviamente isso com o tempo foi irritando as irmãs Papin. As irmãs iam todos os domingos à missa, portanto elas iam todos os domingos à igreja, elas eram mesmo muito católicas e elas eram super privadas no que toca à sua vida pessoal, portanto sempre que elas tinham algum intervalo no trabalho, elas gostavam de passar esse intervalo uma com a outra, ou no quarto de uma ou no quarto de outra, porque elas tinham quartos separados. Mas pronto, malta, já vos contei o passado familiar delas, o facto de elas terem conseguido trabalho, e é agora que eu vos vou contar o que aconteceu a 2 de fevereiro de 1933. Leonie e Geneviève chegam a casa por volta das 17h30 da tarde, obviamente se é 17 e não é 5, é da tarde, e quando elas chegam, a casa tinha as luzes todas desligadas, e isso deixou-as extremamente irritadas, porque ultimamente um ferro de engomar tinha estado a ter problemas e elas até mandaram a arranjar, e quando mandaram o ferro para arranjo disseram que o ferro não tinha nada de mal, e o que aconteceu é que sempre que se ligava o ferro havia algum curto-circuito em casa, as luzes acabavam por se fundir e portanto isso acabou por as irritar imenso quando elas chegaram a casa e viram as luzes todas apagadas. Como eu vos disse, as irmãs Papin começaram a trabalhar para esta família em 1926 e isto aconteceu em 1933, portanto elas já trabalhavam para a família Lancelin há muito tempo e por alguma razão, não se sabe em concreto o porquê, em 1933 isto simplesmente aconteceu. Portanto, quando elas chegaram a casa e viram que estava tudo apagado, ficaram extremamente irritadas e procuraram automaticamente uma das irmãs. E foi então que as duas se depararam com Christine Papin e começaram a descarregar nela. A minha teoria, e a teoria de toda a gente, é que o ferro não tinha problema nenhum. Eram as próprias irmãs Papin que estavam a fazer isto às luzes da casa ou que faziam qualquer coisa para que houvesse um curto-circuito em casa. E eu estou a dizer isto porque as irmãs Papin assassinaram Geneviève e Leonie. Provavelmente foi o facto de Leonie e Geneviève terem ido falar com Christine Papin num tom muito agressivo que fez com que isso ligasse algum tipo de interruptor no cérebro dela e fez com que ela se julgasse a Geneviève, ou seja, a filha, e lhe arrancasse os olhos com as próprias mãos. Quando Léa Papin se apercebeu daquilo que estava a acontecer, ou seja, Léa era a irmã mais nova, como vocês sabem, ela começou a fazer exatamente o mesmo, mas a Leonie, porque Christine lhe tinha pedido. E foi então que as duas irmãs começaram a atacar tanto Leonie como Geneviève. Não só isso, como elas também acabaram por descer as escadas, e ao descerem as escadas elas foram buscar um martelo e uma daquelas facas de talante para começarem a fazer golpes contra o corpo das suas próprias chefes. Como vocês podem imaginar, o corpo delas ficou num estado completamente horrível. Como eu vos disse, talvez tenha sido esta última discussão que fez com que Christine ficasse completamente passada da cabeça, mas o facto delas terem arrancado os olhos assim, com as próprias mãos, eu acho que isso é bizarro, deve ter sido... Ai, eu nem consigo imaginar, malta. Nem Camões deve conseguir imaginar. Mais tarde, quando o Sr. Lancelin, que eu já vos tinha falado dele, ele era o tal advogado, que era o pai de Geneviève e o marido de Leonie, quando ele chegou a casa, ele não conseguia abrir a porta, estava trancada, e apesar de ele ter as chaves, ele não conseguia abrir e reparou que as luzes estavam todas desligadas, o que ele estranhou, porque por volta dessa hora a mulher e a filha já deviam estar em casa. Então ele ligou à polícia, que assim que chegou arrombou a porta automaticamente, e quando chegaram ao quarto, a um dos quartos foi então que encontraram o corpo de Geneviève e o corpo também de Leonie, completamente mutilados, cheios de lacerações. Obviamente aquilo que tinha mais feridas
feridas, não é? Porque não eram feridas, era muito mais do que isso. Era a parte da cabeça, como eu já vos expliquei. Foi um caso muito sinistro, de extrema violência, e as pessoas que conheciam as irmãs Papin nunca seriam capazes de dizer que elas alguma vez pudessem matar alguém de uma forma tão agressiva e violenta, porque, como eu vos disse, elas eram conhecidas por serem boas raparigas. Christine era muito boa cozinheira, apesar de vez em quando ter uns episódios um bocado estranhos, ela sempre foi boa cozinheira e nunca ninguém iria suspeitar que elas pudessem ser capazes de fazer uma coisa destas. Depois de terem encontrado o corpo das vítimas, encontraram o corpo das agressoras, assim por dizer, porque elas não estavam mortas. Elas estavam num dos seus quartos, as duas deitadas e alegadamente estavam nuas, o que causou suspeitas de uma relação incestuosa entre as duas. Christine Papin, a irmã mais velha, foi sentenciada a guilhotina, ou seja, pena de morte, e Léa Papin foi sentenciada a apenas 10 anos de prisão. Elas tinham 6 anos de diferença, como eu já vos tinha dito previamente, mas naquela altura ambas eram adultas, portanto, eu não percebo o porquê da diferença de Christine ter sido sentenciada à guilhotina e de Léa a 10 anos de prisão. Tipo, uma foi sentenciada à morte e a outra simplesmente a 10 anos de prisão, apesar de elas terem ambas feito o mesmo. Talvez pelo facto de Christine ter incentivado Léa a também entrar no assassinato, a arrancar os olhos a Léonie, porque Léa não fez isto por vontade própria, ela fez porque viu Christine a fazer. Na realidade era Christine que era um bocado passada da cabeça, mas Léa também era, não é? Porque quem é que mata uma pessoa? A pena de Christine foi depois alterada e ela acabou por morrer em 1937, como eu vos disse, dentro da prisão, e a pena de Léa foi diminuída para 8 anos de prisão devido a bom comportamento. Ao serem separadas, a irmã mais velha começou a ter episódios assim um bocadinho estranhos. Ela começava a ficar muito estressada, muito ansiosa. Ela era maluca da cabeça. Christine Papin era completamente maluca da cabeça. Apesar de vários médicos terem dito que elas não tinham qualquer problema mental e delas serem completamente sãs, muitos psiquiatras disseram depois que na realidade elas tinham um género de transtorno que fez com que as suas personalidades, as suas duas personalidades distintas, se juntassem apenas numa. Então, quando se separaram, foi como se tivessem perdido uma parte de si. E foi por isso que Christine começou a enlouquecer, porque quem tinha a personalidade mais forte das duas era a Christine. E então, a sua personalidade, a personalidade de Christine, apoderou-se da personalidade de Léa. E foi esta a explicação que psiquiatras deram para o facto de Christine estar a enlouquecer completamente, porque ela também tinha um comportamento mais de líder em relação a Léa. E pronto, malta, como eu já vos disse, Christine morreu em 1937 dentro da prisão e Léa acabou por sair 8 anos depois disto ter acontecido, e ela foi viver com a mãe e começou a trabalhar nas limpezas de hotéis, etc, para o resto da sua vida. E não se sabe ao certo, como eu já vos disse, mas ela deve ter morrido ou em 1982 ou então em 2001. Chegamos ao final deste caso, malta. Comentem aquilo que vocês acharam em relação a tudo isto que eu acabei de vos contar. Se vocês acham que eram elas que criavam aqueles curtos-circuitos, eram elas que faziam com que o ferro deixasse de funcionar, eu não sei, digam-me aquilo que vocês acharam. Subscrevam ao canal se vocês gostarem de vídeos de crime, sigam-me nas minhas redes sociais para acompanharem mais um bocadinho do meu dia-a-dia. Tipo, há dias eu caí das escadas e vocês não sabem porque não me seguem no Instagram, não é? Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então adeus e até sábado.